Olá, como havia dito na época das inscrições, sim, hoje é a nossa primeira aula para os alunos iniciantes, aqueles que realmente não sabem nada. Bom, eu recomendo que, se possível, os que tiverem violões com cordas de nylon, é mais viável, porque as cordas são mais, digamos, mais macias, né? Para quem está iniciando, para não machucar os dedos, enfim. Eu vou apresentar o instrumento. Tem muita gente que já viu violão, mas precisa saber um pouco sobre as partes do instrumento, que compõem o instrumento, enfim, né? Então vamos começar. Enfim, isso aqui é o violão, né? Com o seu corpo todo, que é dividido das seguintes formas. Aqui nós temos o tampo, que é a frente do violão, que é uma parte muito importante no instrumento para a sonoridade dele. Nós temos aqui o braço do violão, onde temos a escala, que são essas casinhas aqui que nós estamos vendo, onde ficam as notas, né? Nós temos a lateral e temos o fundo do violão. É bom sabermos disso, caso você tenha algum problema no seu instrumento, você sabe dizer, olha, o tampo do meu violão está com problema aí e tal. Aqui nós temos a mão dos instrumentos com as tarraxas, que são essas, são chamadas também de cravelhas, né? Que servem para afinar o violão. Aqui nós temos o cavalete, que suporta o peso das cordas, né? A tensão das cordas, que é muito grande, é aproximadamente 40 kg de tensão dessas cordas quando estão afinadas, né? A boca do violão, tá? Essa decoração do violão que é chamada de roseta ou de mosaico. Enfim, precisamos saber o nome das cordas, tá? As cordas soltas. Cada corda tem um nome que é o nome da nota que essa corda vai emitir na afinação padrão do instrumento, tá? Então temos as cordas de baixo para cima, da mais fina para a mais grossa. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Então, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. É fácil de memorizar isso aí, vai ser necessário a gente ter essa memorização. Se a gente falar como se fosse uma palavra só, fica mais fácil de memorizar. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Repetir isso algumas vezes facilita. Então, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Beleza? Repete isso aí algumas vezes, rapidinho vocês memorizam. Porque vamos precisar ter isso em mente para a gente fazer os trabalhos de localização de dedo nas posições que iremos fazer, bem como os dedilhados, né? Que nós vamos fazer com a mão direita. Enfim, alguns códigos a gente vai precisar saber, porque serão necessários. Então, por exemplo, a mão direita, tá? A mão direita, nós temos os dedos polegar, indicador, médio, anelar e o dedo mindinho, ou mínimo, né? Esse dedo mindinho, a gente, a princípio, por um bom tempo, talvez não usaremos. Praticamente não usaremos. Mas usaremos P de polegar, I de indicador, M de médio, A de anelar e o mínimo, tá? Fica dispensado por enquanto. Mão esquerda é a mão que pressiona as cordas para fazermos os acordes, as posições, ou solos, né? Esses dedos têm nome 1, 2, 3 e 4. O polegar ele vai servir somente como apoio aqui atrás do braço do violão, certo? Esse dedo eu recomendo sempre vocês manterem esse dedo embaixo aqui, do meio do braço do violão aqui, tá? Para baixo. Nunca colocar esse dedo, evitar colocar esse dedo em cima, tá? Porque vai atrapalhar na hora de montar as posições, os acordes, tá
certo? Então, sempre esse dedo aqui, para que sua mão fique livre. Você vai perceber isso quando você sentir que a palma da sua mão não vai estar encostando no braço do instrumento, tá certo? Isso vai dar uma liberdade de locomoção, ou seja, de você montar os acordes, de mudar de posição, de fazer os solos. Vai ajudar muito com a mão nessa posição, tá? Então, enfim, são recomendações básicas. E hoje nós vamos fazer um exercício, alguns exercícios para a mão direita. Então, por isso, as cordas vão ficar soltas, tá? Vocês podem apoiar a mão aqui ou aqui, contanto que as cordas fiquem soltas, tá? Então, o primeiro exercício, nós vamos tocar o polegar sempre nessas 3 cordas mais grossas aqui, mais graves, são chamadas de baixos ou bordões, tá? Então elas serão tocadas por esse dedo, essas 3 de cima. As 3 cordas de baixo, as cordas agudas, que são chamadas também de primas, né? Esse nome já tem há muito tempo que chamam de primas, eu não sei exatamente dizer, realmente devem ser primas das outras aqui, né? Até engraçado, mas enfim. Então são os bordões, os baixos e as primas, as agudas. O primeiro exercício nosso será o polegar. Você não evita dobrar ele nesse sentido, ele fica aqui, ó, tá? Você vai tocar o polegar e as outras cordas I, M, A, I, M, A. A princípio, vamos fazer esse P, I, M, A, tá? Existem infinitas combinações de dedilhados, tá? O mais simples, digamos assim, o primeiro deles, que eu vou passar para vocês, é P, I, M, A. Então, vamos fazer então, ó, P, I, M, A. Mudamos de corda para a quinta corda. P, I, M, A. Depois, quarta corda. P, I, M, A. Lembrando que as cordas são contadas de baixo para cima. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta cordas. Então, vamos fazer então na sequência novamente. Agora sem interrupção, bem lento para que vocês entendam, tá? Ó. A princípio, vocês podem fazer olhando as cordas. Devem olhar, né, para não errar. Depois, com o tempo, vocês vão tirando o olho devagarzinho até chegar ao ponto de não precisar olhar mais para as cordas, tá? Então, ó, para isso é importante vocês não mexerem muito com a mão. Evitar dar esses saltos, por exemplo, ó, pular muito a mão, porque vocês podem errar as cordas, tá certo? Então, manter a mão parada e mexer com a articulação dos dedos, tá? Então, ó, vou aumentando isso gradativamente, à medida que eu vou ficando seguro, tá? Ó, vocês podem, inclusive, repetirem comigo e depois fazerem isso sozinhos em casa, tá? Lembrando que para se dominar o instrumento é necessária a prática diária, tá? De pelo menos 1 hora por dia em casa. Arrume um tempinho, pode ser dividido em 2 vezes, 2 partes, né? Meia hora mais meia hora e tal,
mas é o mínimo, isso é o mínimo para a gente conseguir um rendimento mais rápido, ou melhor, um aprendizado mais rápido. Então, esse é o primeiro dedilhado. Hoje eu vou passar 4 dedilhados para vocês. Tá? Esse foi o primeiro. Agora vamos fazer um outro, onde o polegar continua fazendo o mesmo movimento, porém as outras cordas eu vou fazer de baixo para cima, ou seja, o contrário. Lembrando, o primeiro... Tá, ó. Agora, o outro vai ser P, A, M, I. 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 Certo? Eu quero fazer um lembrete, a postura da mão aqui, a posição da mão, tá? É um padrão, digamos assim, praticamente universal, uma maneira de colocar a mão. A sua mão não vai ficar muito assim, inclinada no sentido das cordas, não vai ficar demais assim, porque isso vai forçar o pulso aqui, tá? Então vai ficar ela meio aqui na diagonal aqui meio um pouquinho, tá? Deixando sempre o polegar adiante dos outros dedos aqui, tá? Polegar um pouquinho, o pulso um pouquinho levantado aqui, ó, dá pra ver daí, tá? A mão não vai ficar deitada aqui, pulso deitado, tá? Um pouquinho aqui. E tentar manter isso. Eu tô com o violão um pouquinho inclinado aqui, para vocês visualizarem melhor aí, na câmera, tá? Na gravação aí, mas vocês podem sentar normal, tá? Posicionar o violão sentado, pode ser com as pernas cruzadas, tá? Aqui assim, ó, eu cruzei a perna direita sobre a esquerda, isso cansa um pouco a perna, tá? A outra opção é colocar o violão, tá? Dessa postura. Então vocês vão achar uma melhor maneira, tá? Depois, futuramente, vocês podem me procurar para tirar dúvidas e tal, nos devidos horários, entendeu? Mas eu acho que está bastante claro aqui. E é bom observar também pessoas tocando, né? Pessoas, outros professores, ou até mesmo músicos, né, tocando, mas aqueles músicos que realmente tocam de maneira correta, digamos assim, né, de uma forma mais próxima do que eu estou passando para vocês. Então vejam bem, nós fizemos o primeiro, que só desce, vou relembrar, ó. P, I, M, A, então, P de polegar e de indicador, M de média, A de menor, então P, I, M, A. O segundo, P, A, M, I. Agora nós vamos juntar o primeiro que desce com o segundo, tá? Sem repetir essa primeira corda, tá? Então vai ser P, I, M, A, M, I. Então vai ser P, I, M, A, M, I. Tá? Perdão aqui. Ó.
São 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Esse aqui é o terceiro dedilhado. São todos eles são combinações, né, de movimentos de dedos com as cordas, tá? Agora vamos fazer o quarto e o último dedilhado, tá? Que é o contrário desse que acabamos de fazer, tá? Então vai ser P, A, M, I, M, A. Então vai ser, ó. Certo? Então, ó. Falhas aqui, mas deu para entender, né? Essa posição que eu coloquei aqui, para vocês visualizarem, eu tive que colocar o violão um pouquinho em pé aqui, ficou meio desconfortável para mim, né? Mas, enfim, vou fazer agora esses dedilhados por um certo tempo, para vocês tentarem me seguir, tá? Dependendo da música que vocês tocarão futuramente, esses dedilhados poderão ser lentos, médios ou bem rápidos. Então o domínio deles é fundamental para vocês conseguirem executar as músicas, né, que vão exigir. Eu vou afastar um pouquinho a câmera para vocês verem os dedilhados. Talvez aí sim, eu vou ficar na posição, eu estou sentado aqui, tá? Com a perna um pouquinho elevada aqui, minha perna direita um pouco elevada, e nós vamos tentar visualizar isso aí da melhor forma. Vou ajeitar aqui um pouquinho aqui. E vamos lá. O primeiro dedilhado, tá? Vou fazer por um tempo e vocês vão, tá? Só para baixo, P e M, A, ó. Que a mão fica quase em frente à boca do violão, tá, ó, fica um pouquinho atrás. O outro, P, A, M, I. Agora, P-I-M-A-M-I. É um dos dedilhados mais comuns e mais usados assim, em várias músicas, tá? Ele tem 6 movimentos aqui, né? Então é isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acelerar um pouco, tá? Certo? E o quarto dedilhado, que
que é o contrário desse. Falhinha aí. Vou acelerar um pouco. Fazer várias vezes, porque se acontecer alguma pequena falha, ela será corrigida, tá? Pela quantidade de vezes e a repetição também, a repetição no dia a dia vai deixar vocês uma habilidade maior para fazer isso, né? Hoje, nós ficaremos com esses exercícios que vai dar um trabalho, um bom trabalho para vocês, até vocês dominarem, tá? E na aula seguinte, nós vamos juntar esses dedilhados com as posições ou os acordes, tá? Da mão esquerda, com a mão esquerda. Então eu posso pegar um pequeno exemplo para vocês. Então vou pegar 3 acordes aqui, seria um Ré maior. Depois nós iremos aprender o nome desses acordes. Um Ré maior, um Lá com sétima, um Ré, um Sol maior, que faremos a princípio com esses dedos 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Depois nós vamos mudar isso aqui um pouco, mas só para vocês terem a noção. Vou pegar o primeiro dedilhado e vou juntar, ó. Vou repetir. E assim vou fazer com os outros, tá? Isso aqui eu posso fazer, dependendo da música, mais rápido ou mais lento, né? Tá? E assim com os outros dedilhados. Tá? Isso aqui eu vou fazer de forma bem lenta, né? Mostrando os acordes bem claramente, como eles são montados aqui no braço do instrumento, do violão. E depois iremos estudar também a parte, digamos, prático-teórica do instrumento, onde vocês vão localizar as notas em cada casa e em cada corda do violão, tá? Bom, essas aulas vão aumentando, digamos, o tempo, né, de acordo com o que fomos aprendendo aí. Por hoje ficaremos com essas atividades, tá? E vocês vão praticar, se possível, vão lá no sininho, dê um clique, alguma dúvida, a gente entra em contato e eu dou uma revisada na próxima aula, tá? E prosseguiremos até chegarmos a tocarmos algumas músicas, né? Essas músicas serão exemplos, tá? Depois que vocês aprenderem um certo número de músicas, vocês vão poder tocar, aprenderem sozinhos, ou através de videoaulas de alguns professores ou
pegando a cifra, ouvindo, ou até mesmo melhor, né? Aprender a tirar, de ouvido, digamos assim, botar para tocar e ouvir aqueles acordes ali, e futuramente aprendermos a ler, né? Dependendo da evolução de vocês, a ler partitura, a ler, aprender a tocar o violão solo, né? Por enquanto isso aqui são acompanhamentos, digamos assim, são para vocês cantarem, tocarem, acompanhar alguém. Mas essa é a nossa primeira aula. Sejam bem-vindos e que dê tudo certo aí. Nas aulas presenciais é mais, para mim e para os alunos, é mais fácil porque a gente pega no dedo do aluno ali, coloca no lugar certo, né? Algumas coisas a gente precisa tocar nas mãos e colocar na posição certa ali. E dessa forma virtual não tem como, né? Então a gente vai ter um trabalhinho maior, mas com a força de vocês, nossa boa vontade, nós conseguiremos obter um bom resultado. É necessário que vocês afinem seus instrumentos. Uma das maneiras é comprar um afinador, tá? Eu tenho um afinador, é um afinador, tá? Que é um afinador de grampo. A gente prende ele aqui e afina com a vibração. E ele também tem um microfone que capta o som do violão. Isso aí depois eu vou passar para vocês também, mas se quiserem ir adiantando, já podem. Vocês podem baixar também um aplicativo. Existem vários afinadores através de vários aplicativos aí que vocês baixam. O mais comum é o Cifra Club, tá? Que vem com um afinador assim, bem simples, mas que resolve o problema, tá? Que afina o instrumento, porque tocar com o instrumento desafinado não é viável, não recomendo, porque vocês já devem irem se acostumando com a sonoridade, né, das cordas afinadas ali, que são notas, né? Então, vocês podem baixar um aplicativo, indico a princípio o Cifra Club, que é bem básico mesmo, simples de ser manuseado, e futuramente vocês podem comprar um afinador mais, digamos, mais refinado, no sentido de afinar melhor o instrumento, mais profissional, digamos. E alguns violões já vêm com seus afinadores ali, ainda é mais tranquilo ainda. O que mais? Sim, é importante a unha da mão direita, tá? Quem puder, a sonoridade melhora, o volume sonoro, né? O volume, a qualidade de som, o timbre, é uma coisa que iremos falar depois. Tudo melhora com unha. Essa unha tem que ser bem lixadinha, tá? De forma arredondada. E por outro lado, a mão esquerda não deve ter, infelizmente, principalmente as meninas, né? Tem um pouco assim de receio, poxa, uma mão tem unha, a outra não tem, mas pode ser manter um equilíbrio, deixar um pouquinho menor, um pouquinho maior, e chegar num ponto. A unha não precisa ser tão grande não. Passou aqui você olhando por dentro, passou da carne do dedo aqui um pouquinho, inclusive a minha, que eu vou aproximar um pouco, as minhas, eu posso baixar um pouquinho mais, tá? Eu posso baixar um pouquinho mais do que está aqui.
Não precisa ser aquela unha enorme, aquela de filme de terror, não, tá? Bem lixadinha, arrumadinha, a sonoridade fica boa, tá? E daí a gente prosseguindo, depois algumas batidas, vamos aprender a bater. Existem algumas formas bem básicas assim, uma delas é dedilhando. É o que a gente está aprendendo primeiro, porque vocês vão ter uma intimidade maior com o instrumento depois, na hora de tocar batido, tá? Tem vários tipos de batido. Né? Tem que tocar puxando, tá? Você toca... puxada, a batida que eu acabei de mostrar, o dedilhado, e também temos o rasqueado, né, que é uma maneira